Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os comandos de modificação, as formas de modificação do desenho. Logicamente, quando nós vamos modificar um objeto já desenhado, não vamos modificar, temos que ter alguma coisa desenhada para poder modificar. Então, para modificar, nós vamos encontrar na aba padrão, tudo relacionado a modificar está aqui na guia modificar. Então, nós temos todos esses aqui e mais alguns que estão omitidos, que são os menos utilizados, escondidos aqui nesse painel. Também temos opções relacionadas, sempre na setinha aqui a gente encontra outras opções relacionadas a cada uma dessas modificações. Então hoje, para começar, nós vamos ver o apagar. Quando a gente deixa o mouse sobre cada uma das opções, ele mostra o que acontece, né? O rotacionar, mover, aliás, nós vamos ver apagar, mover, copiar e rotacionar. Então, apagar, rotacionar, mover e copiar. Então, para começar, nós vamos no apagar aqui. Todas as opções do modificar, nós podemos primeiro clicar na modificação e depois selecionar o objeto, ou então selecionar o objeto e informar qual modificação que a gente quer fazer. O apagar é o mais simples. Normalmente o pessoal já faz no delete, do teclado ele apaga. Então eu selecionei a linha, esse ele considera como um objeto, esse objeto eu quero apagar. Então simplesmente clico em apagar, já apagou. Então agora eu vou rotacionar essa linha. Então, para rotacionar essa linha, eu vou primeiro selecionar ela. Primeiro selecionar o comando rotacionar para mostrar para vocês. Então, na linha de comando ele está pedindo selecionar os objetos. Quais objetos que eu quero rotacionar? Posso selecionar quantos eu quiser. Eu vou selecionar apenas esse. Quando selecionei, eu confirmo com Enter ou espaço. Agora ele pergunta especificar o ponto de base. O ponto de base para dar a rotação. Eu vou confirmar a extremidade da linha. Tá? Notem que as ferramentas de precisão estão ligadas, estão acionadas. Agora, ele pergunta para especificar o ângulo de rotação. Sempre lembrando, né, que o nosso ângulo de rotação é no sentido anti-horário do AutoCAD, salvo quando configurado diferente. Então, eu vou botar o ângulo de 90 graus. Tá? 0 graus em relação a onde estava, agora eu vou colocar 90 graus. Tá? Ficou na outra direção. Uma direção qualquer só para mostrar para vocês como é que fica. Certo? Então esse é o rotacionar. Nós vimos o apagar, o rotacionar. Agora vamos ver o mover. O comando mover, como o nome já diz, ele vai mover alguma coisa. Então ele vai movimentar alguma coisa. Então vou selecionar mover. Novamente ele solicita o objeto, né? Como eu fiz uma janela de seleção, não deu certo. Agora eu vou clicar sobre o objeto, vou mover esse retângulo. Tá? Então, formado o objeto encontrado, posso mover também esse círculo junto, vou selecionar para mostrar para vocês. Apareceu aqui 2 objetos selecionados. Agora eu confirmo. Agora ele pergunta o ponto base. Eu vou dizer que é o cantinho aqui do retângulo. Então sempre tem que usar um ponto de referência. Então eu quero que o canto do retângulo coincida com a extremidade da linha. Então vou clicar aqui. E agora está pedindo o segundo ponto. Eu vou fazer com que o segundo ponto seja a extremidade da linha. Pronto. Então o retângulo coincidiu com a extremidade da linha. Tá? Então esse foi o comando mover. Agora nós vamos ver o comando copiar. Tá? O copiar é parecido com mover, só que ele vai gerar uma cópia, né? Como já está dizendo. Então ele vai também pedir o ponto base, o ponto que eu quero usar como referência para essa cópia, e para onde eu vou inserir eu posso ter uma referência fixa ou não. Então eu vou no copiar, vou selecionar esses 2 objetos novamente, confirmo.
Vou utilizar o centro do círculo agora como referência e vou fazer a cópia para um lugar qualquer. Nota que enquanto o comando está acionado, eu posso fazer quantas cópias eu quiser. Ó. Tá? Se eu não quiser fazer mais nenhuma cópia, eu coloco em sair. Tá? Então aqui eu também posso criar uma matriz, que uma outra aula eu vou explicar para vocês. Sair com ESC ou S, ou D, que eu vou desfazer a última cópia. Então agora eu simplesmente vou apertar ESC para encerrar o comando, que é o mais comum a gente utilizar, né? Posso botar S também. Tá? Então, na aula de hoje nós vimos dos comandos de modificação apagar, rotacionar, mover e copiar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Acompanhem aí o nosso canal, dá um like aí, curtir aí no nosso vídeo e divulgue nossos vídeos para os seus colegas. Muito obrigado, até a próxima.